Fala galera, beleza rapaziada? Vamos lá para atualização do nosso time principal para a rodada de número 30 do Cartola FC. Vamos montar o nosso time, remontar o nosso time, né? Com algumas peças aí que provavelmente não vão jogar ou vão jogar, vai poupar, não vai poupar, como é que vai ser? Palmeiras perdeu de 3-0, meu Deus, será que vai acontecer? Vamos estudar isso aí, né? Vamos analisar os jogos um pouco mais rapidinho, tá galera? Porque a gente já analisou, tem 2 vídeos aí no canal, um de tiro curto, com análise dos jogos, montagem de 2 times. Tem um outro também que a gente soltou na segunda-feira com análise todinha dos jogos, também montagem de um time. E hoje aqui a gente vai fazer um apanhado aqui pra gente poder fazer alguns ajustes aqui, só atualizando a nossa equipe pra rodada 30, tá? Lembrando que esse time será também finalizado na nossa live de fechamento. Aí sim, fazendo os últimos ajustes, buscando as últimas informações, vendo os jogadores que vão a campo, né, nos jogos que a gente vai ter a escalação. Vamos fazer esse último ajuste fino aí às 2 horas da tarde do sábado, beleza? Então aguardo você por lá. Mas antes, galera, eu pedi pra você, meu amigo, minha amiga, se inscreva no nosso canal, deixa o like que ajuda demais, clica no sininho pra receber as notificações quando a gente soltar um vídeo novo e segue a gente lá nas redes sociais, @BlackNerdFC no Kawaii, no TikTok e também lá no Instagram. A gente solta os times finalizados por lá. Lembrando também, galera, que as nossas inscrições para as ligas tiro curto estão abertas, tá? Ligas de 1, 2 e 5, é só você clicar no primeiro comentário fixado, mas no finalzinho eu te mostro como é que faz para você colocar o time lá nas nossas ligas, beleza? Então é isso aí, vamos lá pro nosso vídeo, a atualização do nosso time principal para a rodada 30. Então vamos lá, galera, vamos atualizar aqui o nosso time para a rodada de número 30, né? Então vamos lá, rapaziada. Ó, Atlético Mineiro e Ceará, primeiro jogo da rodada, potencial muito bom aqui para as equipes, tá? Vejo aqui uma boa opção aqui do Rony e do Hulk, tá? Acho que tem um potencial muito bom. Caso o Hulk vá pro jogo, beleza? O Hulk deu uma assistência no último jogo, inclusive eu tinha escalado ele no meu time, o pessoal falou, Hulk tá mal e tal. Foi lá e deu uma assistência no último jogo. De repente até joga essa partida aí com potencial aí para ele, de repente, participar de gols, tá? Mas como vamos ter uma partida decisiva da Sul-Americana, tá em dúvida, beleza? Gosto da parte defensiva, acho que tem um potencial. O time do Pedro Raul, não. O time do Pedro Raul, o Ceará, vem de jogos assim, cara, de muitos gols, é um time que ganha de 1-0, empata em 0-0. É um time bem burocrático, né? Então eu vejo aqui um potencial para um possível SG da equipe do Galo. Então o Júnior Alonso é um nome interessante, junto com o Vitor Hugo, tá? O Everson também vale a pena. As laterais são boas aqui, ó, com o Guilherme Arana, que vale a pena ficar de olho. Se o Natanael for pro jogo, vale a pena também, beleza? Gosto do Gustavo Scarpa correndo por fora ali, como potencial, apesar da fase dele não ser muito boa, beleza? Passando agora para Vitória e Corinthians, jogo muito bom, vejo um potencial aqui pro Kaiser, tá? Principalmente aí pela falta do Corinthians aqui do Hugo Souza, quem vai jogar vai ser o goleiro reserva, então eu vejo um potencial para a equipe do Vitória. Inclusive o Vitória precisa muito vencer esse jogo, porque ele tá empatado com o Santos em número de pontos aí na zona de rebaixamento, ele tá perdendo ali pelo saldo de gols ou número de vitórias, uma coisa assim. Então se o Santos, que joga fora de casa, com um jogo muito difícil contra o Botafogo, empatar ou perder e o Vitória ganhar, ele já sai ali um pouquinho da zona de rebaixamento, já respira um pouco. Então o jogo é fundamental para a equipe do Vitória, então olho no Kaiser, tá? Olho nele que ele tem um potencial bom para essa rodada, e também o Claudinho, né, que é um lateral muito bom, o Ramon também são bons laterais, não confio no SG, mas na parte ofensiva aqui, o Canta La Piedra e o Kaiser são nomes bons. E o Corinthians, cara, vai com sua principal trinca de atacantes aí, Memphis, Roberto e Garro, tá? Gosto mais do Roberto, é um cara que entrega um pouco mais de média básica, mas o Rodrigo Garro é um cara para se ficar de olho também. O Memphis tá voltando de lesão, então talvez o Memphis seja um cara que vai aí, de repente, ter pouca minutagem, beleza? Fluminense e Internacional, galera, o Inter tá com alguns desfalques, tá? Mas ainda assim a sua parte ofensiva vai pro jogo. O Alan Patrick parece que já se recuperou e deve jogar. O Borré é um nome interessante também, inclusive marcou gol na última rodada. Carboneiro, vale a pena demais, é um cara que entrega muita média básica, gosto demais dele, tá? Mas a parte defensiva já tá sem o Bernabé, tá sem aqui um zagueiro, vai sem um goleiro, tá bem complicado aqui a parte defensiva da equipe aqui do Internacional. Então pode ter uma chance aqui do Fluminense de repente briscar aqui 3 pontinhos, tá? O Lúcio Acosta é um cara que eu acho que é um bom nome para a rodada, junto com o John Kennedy ou Cano, tá? Um dos dois aqui vão pro jogo, eu prefiro mais o John Kennedy, beleza? Passando agora para o jogo entre Sport Clube Recife e Mirassol. Mirassol, na minha opinião, é muito favorito, mas o Sport vem fazendo seus golzinhos, tá? O Derek Lacerda é o grande destaque da equipe do Sport, junto com o Mateuzinho. Mas, cara, o Mirassol tá vindo muito, muito bem, cara. E Reinaldo provavelmente vai estar em 80% ou 90% dos times. Não sei se vou com ele, tá? Eu tô um pouquinho de pé atrás com o Reinaldo, mas é um nome muito bom pra rodada. O problema é que ele tá bem valorizado, jogo fora de
casa, vamos ver como é que vai ser. Vou decidir na live de fechamento. Por enquanto, na minha opinião, ele é um nome muito bom pra rodada, tá? James também vale muito a pena, junto com o Walter, principalmente pra defesas, tá? E no ataque fica difícil a gente saber quem é que a gente vai escalar, porque o Alisson, o Christian e o Negueba são 3 nomes que têm potencial pra gols e sempre tá revezando, tá? Mas como tem se destacado mais o Negueba e o Alisson, eu ficaria de olho neles, beleza? Passando agora, galera, para Fortaleza e Flamengo. Potencial muito bom para o Flamengo, sabendo que o Cruzeiro tem um jogo difícil. Se o Flamengo vencer o vice-lanterna do Campeonato Fortaleza, já passa à frente aí do time do Palmeiras, né? E fica esperando só o resultado. Então, vejo um potencial bom aqui para alguns jogadores. O Pedro está fora por enquanto, tá? Tá com o ombro aí, o braço machucado. Vamos ver como é que vai ser. Mas mesmo assim eu vejo o Flamengo favorito para esse jogo, tá? O Luiz Araújo, o Arrascaeta são nomes muito bons para a rodada. Gosto demais do Emerson Royal. O Léo Pereira é um nome bom também para a rodada e gosto muito do Rossi, tá? O Rossi principalmente aí, talvez seja um dos goleiros mais escalados para essa rodada, tem um potencial muito bom, beleza? Passando agora para São Paulo e Bahia, rapaziada, vejo um potencial também para alguns nomes aqui. Quando que o Lucas Moura vai estrear nesse time, meu Deus do céu? Até agora o Lucas Moura não conseguiu jogar, o Oscar também não, mas ainda assim, se o Lucas Moura for pro jogo, é um nome interessante. Tapia tá fazendo bons jogos, Luciano é um nome bom também pra rodada, e eu gosto muito do Enzo Dias, tá? Ferrarese parece que não vai pra essa partida, mas aqui o Arboleda é um zagueiro interessante pra rodada, junto com o goleiro Rafael. O Rafael tem muitas defesas no campeonato, eu me surpreendi pelo número de defesas que tem o Rafael, tá? Mas tem uma partida difícil contra o Bahia, cara. O Bahia vem muito bem, vencendo seus jogos, inclusive venceu um jogo atrasado, aí subiu mais na tabela ainda. Tá muito bem a equipe do Bahia, tá? Então Sanabria e Ademir são nomes muito bons pra rodada. Eu ficaria um pouco meio com o pé atrás aqui com o SG, mas para tiro curto é um SG que vale a pena, que deve se segurar, ser um dos SGs de maior pontuação na rodada, como foi na rodada passada, tá? Botafogo e Santos, a gente tem um jogo muito bom aqui, principalmente pensando pelo lado do Botafogo. O Santos vem mal no campeonato, precisando vencer. Realmente aí o Santos vacilou no último jogo, já tá cheio de desfalque aqui, não sabe quem... Desfalque não, mas cheio de dúvidas, né? Não sabe se vai Vitor Hugo, o Ilharão, o Duarte aqui, não sabe se vai, o Escobar ou o Souza. Realmente complicada a vida do Santos. E o Botafogo, cara, vem de vitória fora de casa, então gosto do Cris Ramos, tá? O Arthur Cabral é um nome interessante, mas eu ficaria meio com o pé atrás com ele, tá? Não tem feito média básica, não tem feito gols, mas o Cris Ramos vem se destacando, e se eu fosse apostar, eu apostaria que o Cris Ramos vai pro jogo, tá? E eu gosto muito do Santi Rodrigues, pode ser um nome que pouca gente deve estar indo para essa rodada, mas que vale muito a pena para essa, tá bom? Gosto também do Alexander Barbosa e do Cuiabano, cara, lateral muito ofensivo, de vez em quando tá fazendo seus golzinhos, e se segurar o SG pode passar dos 12, 13 pontos aí facilmente, beleza? Passando agora, galera, para Grêmio e Juventude. Grêmio com Carlos Vinícius é um nome muito interessante para a rodada. O Amazo corre por fora e eu vejo aqui, de repente, aqui na zaga da equipe do Grêmio, o Gabriel Martins, que ele é lateral, ele tá de lateral, mas é zagueiro no cartório. Então, a gente pode ficar de olho nele aqui. É um potencial interessante para a rodada, tá? O Juventude aqui, Gilberto e Taliares são os nomes interessantes, mas eu vejo o Grêmio favorito nessa rodada. Passando agora, galera, para Red Bull Bragantino e Vasco. Aqui tem nomes bons, tá? Juninho Capixaba, que deve jogar de ponta, um pouco mais ofensivo. John, que vem se destacando, tá? E o Eduardo Sacha. O Eduardo Sacha corre por fora, oscila demais, mas John tá numa regularidade boa, e o Juninho Capixaba é sempre Juninho Capixaba, né não? Agora, passando pro lado do Vasco, claro, Ryan é um nome muito bom pra rodada. O Red Bull Bragantino em casa não vem fazendo grandes jogos, então vale a pena aqui apostar na joia do Vasco, que tem imitado em vários jogos aí, indo muito bem, tá? Então, gosto muito dele. Correndo por fora, o Coutinho. Tem muita gente colocando PH na rodada, mas eu não sei. Essa rodada, eu acho que eu vou deixar ele de lado aqui, mas é um nome muito bom também, tá? O SG aqui é meio que complicado para essa rodada aqui contra o Bragantino. E aí sim, galera, temos Palmeiras enfrentando o Cruzeiro. Esse jogo aqui pode valer a liderança do campeonato, caso o Flamengo vença seu jogo contra o Fortaleza, né? Eu vejo um potencial muito bom para a equipe do Palmeiras. O problema será que o Palmeiras vai poupar jogadores? Tomou de 3-0 na última rodada, precisa reverter o resultado em casa e tem na sua força ofensiva apenas 2 centroavantes com potencial, que é o Vitor Roque e o Flaco Lopes, tá? Então vejo um potencial para os dois? Sim, vejo. O problema é saber se eles vão ter minutagem, o problema é saber se eles vão realmente para o jogo, não se sabe realmente. Vale aí a liderança do campeonato provavelmente. Caso o Flamengo perca o seu jogo, talvez o Palmeiras
né, consiga aí misturar, fazer uma mescla aí dos jogadores aí para poupar alguns titulares. Mas se o Flamengo vencer, o Palmeiras provavelmente vai ter que ir com força máxima para a rodada. Por via das dúvidas, eu apostaria em jogadores do Palmeiras, principalmente no ataque. Na defesa eu acho um pouco complicado, talvez um Gustavo Gomes, tá? Principalmente que o Palmeiras vai com algum desfalque, ó. O Jeff Tech tá aqui no lugar, o Murilo ou Fux, realmente, o Kelvin ou o Giai, realmente aqui com muitos desfalques defensivos. Então, galera, pensando nisso, eu acho um potencial absurdo para Caio Jorge e Matheus Pereira, tá? Apesar da fase não ser muito boa, mas ainda assim, a gente tá falando do artilheiro do campeonato, Caio Jorge, e nos melhores meios da competição, o Matheus Pereira. Então, vejo um potencial sim para esses dois jogadores. Eu provavelmente vou apostar em um deles aqui no meu time, beleza? Então é isso, galera. Analisando aqui toda a rodada 30 com vocês, tá? Agora vamos lá para a atualização do nosso time em busca de, quem sabe, mais uma mitada nessa rodada de número 30. Então tá aí, galera, 121 pontos foi a nossa última pontuação, fomos muito bem nessa última rodada, uma mitada aí, né, seguida, né, já é a terceira seguida, e vamos em busca de mais uma agora nessa rodada de número 30, tá? Temos um potencial bom para essa rodada. Então é isso aqui, galera, ó, nosso time aqui que a gente montou na última rodada, tá? Eu vou tirar algumas peças, tá? Vamos tirar todo mundo aqui, vamos montar um time rapidinho aqui com vocês, tá? Mas assim, vou realmente aqui fazer algumas mudanças aqui, mas não muitas, tá? Acho que não vai ser necessário mexer tanto no nosso time, tá? Vou começar aqui pelo gol e dessa vez, em vez de escalar meu goleiro, eu vou colocar aqui o meu reserva, fazer aqui aquele hack, né? Aquele hack maneirinho que a gente sempre faz. Vou colocar o João Ricardo e aqui no gol aqui eu vou colocar o Rossi, tá? Mas o Walter é um bom nome pra rodada. Gosto também do Everson do Galo, é um bom nome também. O Léo Link do Botafogo também corre por fora aqui. Gosto desses nomes pra essa rodada, beleza? Vamos passar agora pra dupla de zaga. Acho que a dupla de zaga também não vai ter mistério, tá? Eu vou de Alexander Barbosa. Eu ia de Gustavo Gomes, galera, mas eu tô meio com o pé atrás, tá? Com aqueles desfalques que eu vi do Palmeiras aqui, ó. O Jeff Té no lugar do Piquerez, ou o Murilo ou o Fux, ou o Kelvin. Cara, eu vou te falar, não tô confiante não, tá? Então vou abrir mão do Gustavo, do Gustavo Gomes, tá? Tô pensando no Léo Pereira, no Arboleda, que são nomes muito bons pra rodada, mas eu vou fechar com o Vitor Hugo da equipe do Galo, tá? Vou postar aqui no SG do Galo, acho que tem um potencial bom. Vamos passar agora para as nossas laterais. Aqui nas laterais eu vou continuar com o Reinaldo, mas o Paulo Henrique entrou no meu radar, o Emerson Royal muito no meu radar, tá? Gosto muito dele pra essa rodada. Outro nome interessante também é o Juninho Capixaba, eu acho que vale a pena a gente ficar de olho nele. E o Vitinho e o Cuiabano são peças muito boas pra rodada, vou fechar com o Cuiabano pela sua ofensividade. E o Enzo Dias, cara, é um ótimo lateral pra rodada, eu gosto dele também, tá? Fica de olho nele. Correndo por fora aqui tem o Guilherme Arana e o Marlon da equipe do Grêmio, são nomes bons sim pra rodada, beleza? Agora vamos passar pro meio de campo. E aqui no meio de campo, galera, eu vou fechar com a Arrascaeta, vou fechar com o Matheus Pereira. Eu estava com o Pochettino, não, eu estava com o Felipe Anderson do Palmeiras, mas eu vou abrir mão dele, cara, e eu tô pensando aqui, realmente aqui, ou no Alan Patrick, tá? Ou no Gustavo Scarpa, ou no John, mas eu vou fechar com o Santi Rodrigues e fazer essa apostinha aqui no Botafogo, tá? Já que eu provavelmente não vou com nenhum atacante do Botafogo, o Botafogo tem um jogo muito favorável. Então, por enquanto, eu tô indo assim, tá? Botafogo aqui no meio de campo, mas na live de fechamento, às 2 horas no sábado, eu vou decidir finalmente com quem eu vou. Vamos passar aqui pro ataque. E aqui no ataque, galera, eu vou de Caio Jorge e vou de Vitor Roque. Vou apostar sim, cara, nessa defesa frágil do Palmeiras. Acredito sim que vai sair gols e pode ter gol do Caio Jorge voltando a marcar, apesar da sequência não ser boa. E vou de Vitor Roque, cara, que aí também não dá pra deixar o Vitor Roque de fora também de todo assim, né? Apesar do Palmeiras não vir bem aí dos últimos 2 jogos, mas ainda assim o Vitor Roque tem feito seus golzinhos, tá? Gosto também aqui do Yuri Alberto. O Flaco Lopes é um nome muito bom pra rodada. A dobra do Palmeiras eu acho que é muito válida, tá? Mas eu vou fechar com o Ryan, cara. Vou apostar aqui na grande ofensividade da equipe do Vasco. Acho que tem um potencial muito bom pra essa rodada. Gosto demais também do Renato Kaiser. Outro nome muito bom pra rodada é o Luciano, o Germancano também. Luiz Araújo, eu gosto dele pra essa. Olha, o Carlos Vinícius da equipe do Grêmio também é um nome muito bom pra essa rodada. Eduardo Sacha, esse aqui já corre por fora, que é muito oscilante no campeonato. Os atacantes do Inter, né? O Borré, o Carboneiro ali são nomes interessantes, né?
E eu acho que também é mais ou menos isso aí, tá, galera? Pra atacantes, tá? Tem outros nomes assim, o Hulk, por exemplo, mas tá em dúvida, a gente não sabe se vai pro jogo, tá bom? Talvez eu surpreenda na live de fechamento e escale um Hulk, mas por enquanto eu tô indo com esse ataque aqui, tá? Agora vamos lá pro nosso treinador. E pra treinador, eu vou fechar com o Felipe Luiz, mas eu gosto do Abel Ferreira, né? Gosto também aqui do David Ancelotti, é um nome bom também. E outro nome que eu gosto também é o Jorge Sampaoli, da equipe do Galo. Agora vamos montar aqui o nosso banco de reserva e já voltamos com o nosso capitão e o nosso reserva de luxo. Então tá aí, galera, esse aqui é o nosso time para a rodada de número 30, mas antes, rapaziada, quero te convidar para as nossas ligas tiro curto de 1, 2 e 5, rapaziada. Estão aí as inscrições abertas para as ligas tiro curto, tá? É só você clicar no primeiro comentário fixado, escolher qual liga que você quer jogar e colocar o seu time lá. É bem fácil, simples e prático, beleza? Só clicar aí no link aí e escolher a sua liga para a rodada de número 30, né? Então vamos lá, rapaziada. Nosso time ficou montado aqui, galera, com o Felipe Luiz, é o nosso treinador, João Ricardo fazendo o hackzinho aqui com o Rossi, tá? O nosso dupla de zaga, o Alexander Barbosa, junto com o Vitor Hugo do Galo, Reinaldo e Cuiabano fecham as laterais, tá? No meio de campo eu tô indo de Matheus Pereira, Santi Rodrigues e Arrascaeta, e no ataque eu vou de Vitor Roque, Ryan e Caio Jorge, beleza? O nosso banco eu tô indo com o Rossi no gol, Marçal do Botafogo, Sabino do São Paulo, Edenilson do Grêmio e Renato Kaiser como reserva de luxo, fazendo uma apostinha no nosso time para a rodada. O nosso capitão vai ser o Vitor Roque e eu vou confirmar o nosso time aqui para essa rodada 30. Lembrando que vão fazer os últimos ajustes lá na nossa live de fechamento no sábado, às 2 horas da tarde. Aguardo vocês lá. Um forte abraço a todos, uma boa sorte na rodada, que Deus abençoe a todos nós e tchau!